Olá a todos! Vamos começar nossa live, então. Vou chamar nossa convidada Elisângela Menezes e já vamos iniciar. Vamos iniciando, então. Doutora Elisângela já deve estar entrando. Boa noite. Olá, minha amiga, tudo bem? Bárbara, boa noite. Tudo ótimo. Vou apresentar para quem não conhece a doutora Elisângela Menezes, a médica alergologista lá de Patos de Minas, Minas Gerais. Nos conhecemos numa imersão para médicos e hoje estamos aqui trazendo uma coisa que é muito em comum entre as nossas especialidades, que é a rinite. Vamos Isso desvendar mesmo. esse mistério hoje, né? Maravilha, obrigada por esse convite. E como é importante a gente ver que a tecnologia encurta uma distância dessa, né, Bárbara? A gente Exatamente. conversasse aí no sul, eu aqui em Patos de Minas, e a gente está aqui pertinho, podendo contribuir e falar um pouco da rinite alérgica. Da rinite, né? Eu já estou falando, puxando a sardinha para o lado da alergia, mas enfim, da rinite como um todo, né? Vamos esclarecer vários tópicos. Eu queria te pedir para começar falando um pouquinho do básico. O que que é rinite? O que que a pessoa sente quando ela está com rinite? A rinite é uma inflamação do nariz. E essa inflamação do nariz acaba levando os vasos sanguíneos do nariz a se dilatarem. E essa dilatação dos vasos sanguíneos do nariz leva a um inchaço do nariz. E quando incha a mucosa de dentro do nariz, o nariz causa aquela sensação de entupimento. Então, esse entupimento dificulta a respiração. E junto com o entupimento, há também um aumento da produção de muco, quase com uma intenção de eliminar aquilo que também está causando agressão no nariz. E esse muco é o que a gente chama de coriza, é uma aguinha que fica ali escorrendo na frente do nariz muitas vezes. É comum que esse paciente com rinite tenha espirros, como se o nariz estivesse tentando o tempo inteiro expulsar aquilo que não está legal. Então, espirro, o entupimento e para barrar a entrada e essa aguinha que fica minando querem expulsar o agressor, seja qual ele for, né? Exatamente. Então, se a rinite é um inchaço do nariz, ela não é causada só com substâncias que a gente sente alergia, né? Ela pode ser uma rinite viral, uma rinite até bacteriana, rinite não alérgica, rinite irritativa. Tem tanta coisa que pode causar rinite, né? O mais É. comum que as pessoas mais conhecem é a poeira, mas fala um pouquinho mais para nós quais são as outras coisas que podem inflamar o nosso nariz. Se a gente for falar, vamos dividir a rinite de uma forma assim, tem mais subdivisões, mas para todo mundo entender, vamos dividir a rinite em causas alérgicas e não alérgicas, tá bom? Nas causas não alérgicas, para a gente falar de um todo, até pimenta pode fazer sintoma de rinite. Então, existe uma rinite que a gente chama de gustativa. Quando a gente come algum alimento que faz na hora o nosso nariz entupir. Por mais que pareça, isso não é uma rinite alérgica. Não é Principalmente alergia do sopa, pimenta. né, Elisângela? Quando tem o Isso. vapor, tem muita gente, principalmente idosos, que sentem o nariz escorrer. Não é uma Isso. alergia, mas é uma rinite. Isso, e às vezes fosse mais alergia do calor da sopa, né? Alergia da pimenta. Então, esses alimentos que aquecem, eles podem causar isso. Existe rinite hormonal, por exemplo, as gestantes muitas vezes têm essa obstrução do nariz por conta dos hormônios da gravidez. Existe a rinite pelos vírus, agora a gente está em época, pelo menos aqui em Patos, eu não sei aí, mas Surto total, hospitais lotados. isso. Então, muita influenza, né? Infecção pelo influenza A, principalmente. E aí, as pessoas acabam confundindo. Coloca aí, meu nariz começa a escorrer, esfregar. Então, quem já tem um histórico aí de alergia, pensa que é uma crise alérgica no início. Então, pode ser um vírus. Pode ser uma bactéria, a característica é um pouquinho diferente, que a secreção fica mais fedorenta, né? E é acompanhado, às vezes, de outros sintomas. E quando a gente fala de alergia, não é só a poeira.
A gente tem também os pólens. Aqui na minha região, as estações do ano não são tão bem marcadas, mas aí no sul, a rinite pelos pólens é um pouquinho mais Mas na prevalente, né? primavera. Isso. Então, os pólens, epitélios dos animais, então, às vezes, o cachorro de estimação, o gatinho de estimação, eles também podem causar rinite. Mofo. Mofo, sim. Então, aquela parede de casa que às vezes pela umidade, épocas de chuva, isso é muito característico de acontecer, dá aquele bolor ali na parede, aquele mofo, esse mofo também causa rinite alérgica. Então, aí, ó, da alergia a gente tem ácaro, pólen, epitélio de cachorro, de gato, hamster, pena de passarinho, tudo aquilo que a gente inala ali, né? O mofo. E da não alérgica, a gente vai ter as infecciosas, virais, bacterianas. E a gente também tem as hormonais, as gustativas, que é pelo alimento. A rinite do frio, que também no frio a gente sai naquele vento frio, o nariz já entope na hora. Então são Lembrei vários de uma casos. outra rinite muito importante, a Qual? rinite medicamentosa. É Ah, essa aquela é rinite que ótima. se desenvolve nas pessoas que são viciadas em descongestionante nasal. Aquelas gotinhas que cada lugar do Brasil tem um nome. Aqui a mais comum é Sorinam, mas existem as Privinas, Afrins. Todos esses que desentopem o nariz na hora podem causar uma rinite por um efeito rebote. Podem aumentar, inchar as estruturas e deixar a gente mais entupido, né? Isso. E eu lembrei de uma Eu, outra também, a rinite do atleta. sim. A gente tem vários episódios que são desencadeados, às vezes, né, num exercício físico mais intenso e que são alérgicos, né? Então, eu posso ter, tanto pela alergia, quanto por outros processos que desencadeiam. Você é atleta, né, É Bárbara? Eu vejo bem, que você está sempre bem aí. comum a gente ouvir, né, dos atletas, pô, toda vez que eu tô correndo, meu nariz fica escorrendo. Sim, Não é exatamente uma alergia, mas é um tipo de rinite. sim. E já que a gente falou de tantos tipos de rinite, né, Elisângela, lá no teu consultório de alergologia, como é feito o diagnóstico para saber qual é o tipo de rinite e se dá para saber direitinho o que está causando aquela rinite? Nós temos uma anamnese muito detalhada. Anamnese, para quem não sabe, é a história clínica, né? É sentar, conversar com o paciente e saber dessa evolução. A rinite alérgica, ela não é um evento pontual, agudo, que só tem uma semana, nunca na vida aconteceu. Geralmente é um processo crônico, a história já vem ali de muitos anos, né, acontecendo. Tem história familiar também positiva para alergia. Então a gente vai coletar a história de perguntar quando piora, o que, que faz piorar. Ah, eu vou mexer no guarda-roupa, eu vou arrumar uma coisa no meu armário e aí eu começo a espirrar. Então tem esse gatilho, ou eu vou brincar com um pet, eu tenho gatilho. A gente vai ouvir a história. E depois a gente vai fazer o exame físico da face, né? Então a gente não olha só o nariz. Então a gente vai olhar preguinhas que começam a aparecer debaixo dos olhos. É como se fossem duas rugas muito profundas que aparecem debaixo dos olhos, que a gente chama de linhas de Danny Morgan, ou dupla prega ocular. São as duas linhas que aparecem debaixo do olho. A gente também vai olhar a tendência de ter uma face mais alongadinha, meio chupadinha assim para baixo. Às vezes a boca angulada para baixo. O lábio superior é viradinho para cima, porque é uma pessoa que respira muito mais pela boca do que pelo nariz. O céu da boca é um céu da boca côncavo, bem fundinho. Eu falo que de tanto respirar pela boca, a boca ocupa o lugar do nariz. Então o céu da boca ele entra lá para dentro da cavidade nasal. E a gente também olha aqui na frente, as carninhas da frente do nariz, que as pessoas acham que é adenoide. E eu falo, não, não é. Essa carninha da frente do nariz chamam-se cornetos. Eu olho o tamanho e olho a cor. Engraçado você também me perguntar sobre esse exame, porque eu queria saber como você faz. Porque as pessoas como me perguntam, doutor, isso aqui na frente, carninha é adenoide? Como é que você, como otorrino, faz também esse diagnóstico? Bom, Quais exames diferentes que você vai fazer aí no seu consultório? eu vou te falar então do nosso exame físico, como é que a gente
aborda a rinite, mas depois eu quero voltar para você para falar dos testes alérgicos, que é muito Ah, sim, importante, então. né? Fala deles também. Então, no nosso exame físico de otorrino, óbvio que a gente vai também coletar a história desse paciente. Eu tinha um professor de medicina que dizia assim: nunca trate um exame, trate um paciente. Às vezes o paciente já vem para a gente dizendo: eu quero fazer esse exame para ver se eu tenho rinite. E a gente diz: calma, vamos conversar, porque às vezes o exame de alergia pode acusar uma coisa e a tua realidade, a tua experiência é outra. Ah, tá aqui, alergia a chocolate, mas a vida inteira eu comi chocolate e não tenho alergia. Então a gente tem que sempre juntar as duas coisas, São né? Então, diferentes. depois desse histórico, nós examinamos toda a via aérea do paciente. Então, diferente das especialidades clínicas, o médico otorrino dispõe de um aparelho chamado nasofibrolaringoscópio. O nome assusta porque é comprido e a forma como a gente examina assusta também, mas eu juro que é tranquilo. Então, é uma fibra ótica bem fininha, da espessura de um canudinho. A gente entra pelas narinas, consegue observar aqui o tamanho dos cornetos, também conhecido popularmente por carne esponjosa do nariz. Vamos ver a posição do septo, que é essa parede que divide o nosso nariz ao meio. Se esse septo estiver torto para um dos lados, nós vamos encontrar uma alteração, que é o desvio de septo. Um pouquinho mais para frente, nós vamos encontrar a entrada dos seios da face. Vamos verificar se tem algum processo infeccioso, uma obstrução. E mais lá para trás, nós vamos ver a adenoide, também conhecida como carne esponjosa, mas é mais presente nas crianças. Então, esse é o diferencial do exame com otorrino. Agora eu quero saber dos testes alérgicos. Explica tudo pra gente. Você disse aí, é verdade, Bárbara, pelo seguinte. Eu também recebo uma série de pacientes no consultório que eles viram e falam assim: ah, doutora, eu vim aqui porque eu quero fazer um exame de alergia. Recente aconteceu isso com uma representante da indústria farmacêutica. Ela foi me visitar e ela falou assim: ah, eu queria marcar um exame para minha filha, para ela fazer um exame para ver se ela é alérgica a cachorro, antes de eu comprar um cachorro. E a criança tinha 2 anos de idade. Eu expliquei para ela assim: você não vai fazer exame nenhum, porque nós não conseguimos prever futuro. A gente só consegue no exame de teste alérgico identificar se há uma correspondência entre a história clínica daquele paciente e uma causalidade específica. Por exemplo, eu tô te contando aí a história da pessoa que conta para mim que espirra na mexida do guarda-roupa, né? E tira uma roupa do armário e espirra. E aquilo ali a gente está imaginando que essa roupa guardada esteja com ácaros, né? Que são uma das principais causas aí de alergia mesmo, seja rinite, asma e ácaro. Então eu vou fazer um exame alérgico na pele. E esse exame vai me ajudar a ver se esse paciente realmente tem alergia de ácaros. Agora vamos supor que eu tenha um paciente, como você disse aí, a história do leite é muito famosa, né? Que o leite é causa de rinite, eu imagino que você deve pegar os casos aí também. Pega, Pega? eu pego bastante. Então, direto fala, doutora, me falaram que é o leite, só vai melhorar se eu tirar o leite. E aí eu falo, mas toma leite? Toma, gosta? Muito. Toma iogurte? Sim. Come queijo? Sim. Incha? Vomita? Passa mal? Não, adora. Mas será que a rinite não é causa disso? Aí eu explico. A gente já sabe que a maioria das vezes o leite não causa rinite. Então, quando eu faço o exame na pele, eu vejo lá. Não tem alergia do leite. Mas pode parecer o contrário. Eu posso fazer um teste alérgico na pele, aparecer lá na pele que é alergia de leite, mas na hora que eu pergunto na história, a pessoa toma o leite e nunca passou mal. Então, ó, a alergia a gente identifica na pele, faz um teste para ver na rinite se essa rinite tem envolvimento de ácaro, de cachorro, de gato, de pólen, de fungo, de tudo. Mas para eu dizer que aquilo realmente é a causa da rinite, eu tenho que associar as duas coisas: história com o meu teste alérgico na pele. É um teste super simples. A gente pinga umas gotinhas no braço, faz uma marquinha com um puntor, não sangra, não dói, mas ele pode desencadear uma coceirinha. E onde ficar vermelho e inchado, significa que aquele reagente é suspeito de estar causando alergia do paciente.
E tem também os exames de sangue, né? Para casos em que a gente fica com dúvida ou do que não pode fazer o teste de pele, existem também algumas coisas que a gente pode testar, né? O famoso RAST. É bem resolutivo também fazer no sangue. Muitas pessoas ficam com esse receio. Hoje, com a quebra da barreira da distância, como a gente está conversando uma distância tão grande, eu atendo pacientes que estão muito distantes de mim, às vezes, sabe? E aí eu explico, a acurácia do teste cutâneo hoje, ela está bem semelhante à acurácia do exame de sangue. Então, quando eu faço o exame da alergia no sangue, eu também vou conseguir fazer esse mesmo caminho de diagnóstico, tá? Então, a gente pode fazer a avaliação pelo RAST ou uma técnica que é até bem bacana, melhor, chamada imunocap, né, que é o tipo de técnica de dosagem do anticorpo. E tem se evoluído cada vez mais em dosagem de anticorpo, com mais eficácia mesmo e sensibilidade. Antes tinha uma diferença maior. Hoje a diferença entre o teste na pele e o exame do sangue é Nós menor. vamos combinar que o teste na pele é muito mais prático, porque em 20 minutos tu tem o resultado. Isso. E é divertido ficar vendo as bolinhas ali aumentarem, a gente fica curioso para saber o que que era aquela bolinha. Então, eu sou fã do teste cutâneo. O que acontece muito é isso, né? Então, há uma certa agilidade. Você já consulta, vê a história, faz o exame físico, faz o teste, tudo num momento só. Determina o diagnóstico específico e conduz para o melhor tratamento. Mas existem situações como essa que eu te contei. Às vezes a gente está atendendo por telemedicina, não tem possibilidade de fazer o exame na pele. Em outras situações, existem pacientes que tomam corticoide ou estão dependentes do uso do antialérgico para manter o mínimo de qualidade de vida. Pacientes que não conseguem ficar sem a medicação para fazer o teste alérgico, já tem um quadro mais grave de rinite ou outras doenças alérgicas. Nesses pacientes, há uma contraindicação da gente fazer o teste alérgico. E existem pacientes também, Bárbara, que a sensibilidade da pele para urticária induzida é muito grande. Urticária é uma placa vermelha que levanta inchada na pele. O prick test, que é o teste cutâneo de alergia, ele gera uma pápula de urticária, quando está positivo. Existem pessoas que só de eu fazer um arranhadinho nessa pele, faço uma marquinha, já levantam uma urtica. Nesse caso, o paciente tem uma coisa chamada dermografismo. Pacientes que têm dermografismo têm contraindicação de fazer o prick test, porque ele vai dar falso Vai dar positivo. É positivo aquele teste em todo alérgico. que a gente testar, né? Isso. Que qualquer coisa que a gente testa na pele, o paciente dá alergia. Às vezes o paciente fala, nossa, eu sou alérgico a tudo. Então, eu sempre explico que existem critérios para se fazer até o teste na pele. Legal. Vamos falar um pouquinho de tratamento, então. Quando é que a gente deve usar antialérgico, spray? O que que a pessoa pode usar por conta, o que que não pode? Explica um pouquinho pra gente. O antialérgico tem um papel importante na rinite alérgica, mas ele não vai atuar na maioria das outras rinites, né? O antialérgico, ele diminui a produção de uma substância chamada histamina. A histamina é a substância que o alérgeno, vamos supor que a pessoa é alérgica a mofo. Quando o mofo é inalado no nariz, ele vai fazer com que os anticorpos da alergia, que reconhecem esse mofo, se liguem nas nossas células e liberem histamina. E a histamina que faz inchar o nariz, ficar escorrendo, ficar coçando, ficar espirrando. Então, toda vez que eu tenho esse processo, o anti-histamínico, que é a medicação oral, ele pode ser utilizado. E existe uma importância da gente relatar aqui, que são dois grupos de anti-histamínicos, chamados de primeira geração e de segunda geração. Os anti-histamínicos de primeira geração, anti-histamínico eu falo para os meus pacientes, Bárbara, que é tipo iPhone, entendeu? Quanto maior a geração, mais moderno é. Então, há uma impressão quando a gente fala primeira geração que é uma coisa top de linha, mas nesse caso já está ultrapassado. São os anti-histamínicos que dão sono, aqueles que a pessoa bebe e fala, ai, tô com soninho. É o Polaramine, falando o nome comercial aí, porque o nome, a substância é mais difícil de falar, né? A hidroxizine, esses aí são anti-histamínicos que vão ser sedantes, esses a gente não indica mais.
Mas o uso do antistamínico oral, ele pode ser utilizado sem ter um prejuízo para o paciente, ele não vai Desde que causar não um dano. seja contínuo, né? Tem muito paciente que começa a tomar direto, mas aí a gente, de certa forma, perde o efeito que a gente gostaria, porque os receptores do medicamento ficam ocupados, né? Então, muito cuidado com a automedicação. Não. São ciclos que os pacientes podem fazer sem maior dano, mas em ciclos, né? O uso de antistamínico de contínuo, ele tem outras indicações. Então, na alergo, a gente usa, não para rinite, para outras doenças, tá? Então, existe essa indicação em outras doenças. Na rinite, não mesmo. Mas eu quis Aquele dizer que paciente. não fazer por conta, né? Quando indicado pelo Isso, seu médico, obviamente que vai dar isso certo. mesmo. Então, mas o uso em ciclos, assim, o médico muitas vezes, o otorrino, o alérgico, a gente vai fazer um plano de ação, né? Quando acontecer isso, usa esse. Então, ele é importante nesse tratamento, nesses ciclos pontuais, mas ele só vai tirar esse sintoma ali. Ele não é um tratamento duradouro, ele não resolve a inflamação, são ações curtas. E existem os corticoides tópicos nasais, são os sprayzinhos de nariz que vão ser utilizados aí também, né? Cada faixa etária, cada tipo de rinite, um corticoide, uma dose. Mas eles vão ajudar de uma forma mais efetiva a conter a inflamação do nariz. Então, eles costumam, mesmo depois que a gente suspende, ter uma ação um pouquinho mais prolongada do que o E, de antistamínico. certa forma, eles previnem um pouco as crises, né? Sim. Até para a pessoa poder tomar menos medicamento via oral. O corticoide nasal, algumas pessoas têm medo, né, que seja aquele que vicia, mas não, o corticoide nasal, ele é um aliado nosso e nos ajuda muito, né? Sim. Mas eu Não gostaria que tu causa. falasse Todo gostaria que mundo tem você um pouco de medo de vício na rinite. E o que causa vício, muita gente perde o medo, que é o que você falou aí. São aqueles que têm efeito imediato no nariz, são os vasoconstritores, né? Você falou isso aí vários nomes são aí. as gotinhas. Aquelas gotinhas que você pinga e faz assim, respirei na Aquele, mesma hora. Essa aquele também lá, tem medo de quem viciar. começa, quem começa pode não parar. Perigoso, né? Mas Verdade. eu gostaria que você nos falasse sobre um tratamento incrível feito por alergologistas, que é a imunoterapia, as famosas vacinas para alergia. Elas existem? Elas funcionam mesmo? Como é que se indica uma vacina para um paciente? Imunoterapia, Bárbara, tem mais de 100 anos. Não é um tratamento novo e nem experimental, mas muita gente realmente ainda não conhece, né? A imunoterapia é um tratamento em que nós vamos colocar exatamente aquilo que é o responsável pela alergia do paciente no corpo desse paciente por uma via diferente daquela que naturalmente causa alergia. Então, se o paciente é alérgico, por exemplo, a ácaros, os ácaros eles são inalados pelo nariz, entram em contato com a pele, com o olho, enfim, né? Inalados pela boca. A gente vai colocar algumas proteínas específicas desses ácaros em contato com esse paciente pela via subcutânea ou pela via sublingual. Quando eu coloco quantidades pequenas e vou aumentando, aumentando, aumentando à medida que o tratamento caminha. Quando eu coloco o ácaro em contato com esse meu paciente através da via subcutânea ou da via sublingual, um grupo de células chamadas células apresentadoras de antígeno vai pegar esse ácaro São e as vai células fofoqueiras, né? elas vêm ali, elas pegam e falam assim, peraí, esse negócio aqui tá praticamente inofensivo, faz parte do corpo da Bárbara. Vamos supor que a Bárbara tá a minha paciente fazendo imunoterapia. E ele apresenta esse pedacinho do ácaro para as células do sistema imunológico, os linfócitos, dizendo o seguinte: olha, isso aqui é amigo, não é inimigo. Atenção, não reage demais, para de brigar. E aí, quando eu tenho aquilo ali, ó, apresentado para o linfócito para de produzir arma para lutar contra o ácaro, que é o anticorpo. Então, eu consigo fazer com que o corpo do alérgico tolere aquele elemento que causava alergia.
E o grande benefício da imunoterapia, ou são vários, mas assim, eu estaria dois aqui, é que a gente pode ficar sem sintomas e sem remédio. Então, quando eu tiro o antialérgico, eu não preciso mais do antialérgico. Eu paro de precisar do corticoide tópico nasal, porque ele não é mais necessário. E ao mesmo tempo fico livre de crises. E outra coisa super importante é que mesmo que depois a gente termine o tratamento, esse ganho é duradouro. Então, tem pacientes que nunca mais voltam a ter rinite alérgica. Tem pacientes que têm crises muito mais esporádicas e leves. E costuma ser um benefício de 10 anos, 15 anos de estabilidade da doença, senão nunca mais voltar. E eu consigo diminuir, hoje já tem pesquisa bem assim, quentinha do forno, que saiu recente, mostrando que quando a gente faz uma imunoterapia no paciente que tem rinite alérgica, especialmente a criança, a gente consegue evitar a asma. Então, eu previno a asma se eu trato uma rinite antes, entendeu? Muito legal, muito legal. Mas eu tenho alguns pacientes que, mesmo com tudo isso, né, são pacientes que vão prescindir, né, do cuidado do otorrino. E quando que esse paciente da rinite, ele bate aí na sua porta? Geralmente, o que acontece que ele vai bater em você? Bom, geralmente quando o paciente já está tratando a sua rinite há algum tempo, ele tem períodos de melhora, períodos de piora, mas ele está gradativamente sentindo que o tratamento está ajudando menos. E aí pode ser necessário investigar a anatomia da via aérea, né? Quando o paciente sente que, opa, eu estou tratando minha rinite, eu estou bem, mas mesmo assim meu nariz está sempre trancado, ou eu estou tendo recorrências de sinusites bacterianas, também é um grande encaminhador para o otorrino, essas sinusites bacterianas. Pacientes que apresentam roncos noturnos, apneias, cansaço quando acorda, é um sinal que está dormindo e mesmo assim não está descansando, não está tendo um sono reparador, é um dos motivos que faz o paciente nos procurar. E tem muito paciente que confunde, né? Isso não é uma linha tão fácil da gente deixar claro para o paciente. Mas tem muito paciente que confunde a rinite com a sinusite. Assim, o que a gente pode fazer? O que você poderia falar para a gente ajudar os pacientes a diferenciarem a rinite da sinusite? Isso aí. Muitos pacientes sentam na nossa frente e dizem: doutor, eu tenho todas as ites. Rinite, sinusite, faringite, amidalite. Eu digo, calma, vamos esclarecer. Vou te fazer algumas perguntas. Rinite é uma condição crônica. Pode ser uma alergia, pode ser uma rinite vasomotora, irritativa, mas é uma característica daquela pessoa que vai fazer ela reagir a alguns elementos em específico. Já a sinusite ocorre quando a rinite complicou, quando a pessoa, ao invés de melhorar daquele resfriado, daquela alergia, ela foi se sentindo pior, a secreção, que ela clarinha, foi ficando cada vez mais escura, começou a ter dor na face, tosse por descida da secreção por trás da garganta, sensação de estar doente, talvez uma febrícula. E aí a gente vai pensar em sinusite, porque a sinusite é a inflamação dos seios da face. Então a diferença básica é essa: quando o paciente tem rinite, ele tem uma condição crônica que ele controla ou não com medicamentos. E a sinusite, a gente trata e cura. Essa é a sinusite aguda. Tem também alguns pacientes com sinusite crônica, que é um capítulo à parte, né? Muito É, complexo para a gente é explicar em bem. poucas palavras, mas a sinusite crônica ela acontece quando o paciente tem sintomas perenes, contínuos, por mais de 3 meses. Aí pode ser uma sinusite crônica. Mas os pacientes te procuram, às vezes, assim, buscando algum procedimento cirúrgico, alguma coisa para melhorar o entupimento do nariz. Então, assim, tem alguma cirurgia que você vai fazer e fala assim, eu vou tirar esse entupimento do seu nariz com essa cirurgia? Tem cirurgia que resolve o entupimento do nariz. Muitas vezes o paciente não sabe que ele tem, né? Ele vem para mim porque ele tá com muitas alergias e as alergias dele trazem muitos sintomas. Ele não fica só com uma coresinha, ele fica com muitas
dor, ele até acha que é sinusite, mas na verdade tem algo que está trazendo uma diminuição da oxigenação daquele lugar. E aí, quando a gente faz aquele exame da nasofibro que eu falei antes, que é uma endoscopia nasal, e a gente vê que tem uma obstrução, que, opa, não consegui passar com a câmerazinha aqui. O que será isso? É um desvio de septo? É uma cárie esponjosa? Aí a gente pede um exame de imagem, que é a tomografia dos seios da face, e ali a gente vai encontrar e vai quantificar essa alteração. Vamos dizer que o paciente tem um desvio de septo e os cornetos, que é a carne esponjosa, está crescida, está grande. Existe uma Uhum. cirurgia específica, que é a septoplastia, e junto aí a gente corrige outras alterações também. Cirurgia simples, feita com anestesia ambulatorial, vai embora no mesmo dia e que costuma trazer um grande ganho para os pacientes com obstrução nasal. Quando bem indicada, claro que a gente não sai operando todo mundo, quando a gente vê que realmente aquilo está atrapalhando a qualidade de vida do paciente. E o papel da adenoide, Bárbara? Muita gente, assim, principalmente que eu trato muita criança, né? O papel da adenoide nisso Bom, daí. Então, assim, essa carne esponjosa tem corneto. Então, vamos lá, tem isso. corneto, Os cornetos septo. ficam aqui na frente, né? Ficam na parte nasal. E a adenoide é uma estrutura que fica lá atrás entre o nariz e a garganta. Ela é feita de células que produzem os linfócitos. Os linfócitos são as células de defesa. Até mais ou menos 3 anos de idade, esse tecido tem essa atividade. Mas pode acontecer de, ao invés dela parar de crescer aos 3 anos de idade, ela continuar crescendo e a gente vê que ela está causando mais prejuízo do que benefício. Algumas crianças costumam ter infecções de repetição por causa de adenoides aumentadas, ficam tendo sinusites, amidalites, otites por culpa de uma adenoide aumentada. E aí se tenta tratamentos clínicos, né? Claro que é sempre o menos agressivo primeiro, mas quando a gente vê que essa criança já está sofrendo, já está roncando à noite, criança roncar nunca é normal, que essa criança já, ao invés de ser uma criança calma, é uma criança muito agitada, mais agressiva, com sono que se bate a noite inteira, a gente faz exame também de imagem, a gente verifica. Essa adenoide está obstruindo mais de 70% ali do cano da respiração, da luz que a gente vê. Aí existe uma cirurgia também para retirada das adenoides. E existe essa questão da gente pensar que se o septo está torto, se a adenoide está aumentada, isso aí é a causa da rinite? Não exatamente a causa, ele anda junto, né? Como eu disse, a rinite é uma condição crônica, é uma característica de cada um de nós. Existem até genes que foram identificados para as pessoas alérgicas, mas quando a pessoa tem, além da rinite, uma obstrução nasal, um desvio de septo, uma adenoide aumentada, aquela alergia vai ficar muito mais florida, vai trazer muito mais sintomas. Então, a obstrução atrapalha quem tem rinite e não o contrário. Verdade. E a cirurgia da sinusite, ela é eficaz mesmo, assim, se eu fizer nesses quadros, assim, às vezes muito intensos, essa cirurgia da sinusite, ela é efetiva, assim, ajuda? Existe, né, cirurgia para sinusite, mas ela é indicada em casos bem específicos, né? Primeiro a gente tem que acompanhar o paciente por um bom tempo, conhecer a característica daquela sinusite, né? Fazer o estudo da anatomia do paciente, ou seja, um bom exame físico, um exame de imagem dos seios da face. E se a gente verificar que o problema é a drenagem, ou seja, esse seio maxilar aqui está sempre infectado, porque o caninho que dá a saída para o nariz, o encanamento, no caso, ele está fechado e aquilo fica reinfectando. Nesse caso, está indicada uma cirurgia para abrir esse seio da face, a gente chama isso de sinusectomia, e aí vai ser efetiva a cirurgia para sinusite.
Mas eu vou falar de um outro caso. Digamos uma pessoa que tem sinusites de repetição e a gente viu que o septo tá retinho, os cornetos estão normais, os seios da face ficam limpos quando ele está fora de crise. Não vai ser uma cirurgia que vai resolver nesse caso. Nesse Sim. caso, tem alguma coisa desajustada, às vezes até nos hábitos de vida, né, Ou Elisângela? no Que, sistema ou no imunológico, sistema né? Às vezes a gente tem imunológico. uma deficiência imunológica Exato. que favorece os episódios serem recorrentes. Claro, quis dizer o mais comum, né? Mas existem casos, né, um pouquinho mais raros que são sim um problema de imunidade. Então, a cirurgia da sinusite não é para todo mundo, mas quando ela for bem indicada, ela resolve mesmo. Ajuda. Isso aí. Acho que, enfim, se o paciente está bem assistido, ele vai acabar tendo que bater numa equipe multidisciplinar, né? Então, é frequente demais que o paciente da rinite tenha que ter esse acompanhamento do otorrino e também do alérgico. Acho que a gente tem uma interface muito bacana, né, de Exato. especialidade. Se todo paciente pudesse ter um alergologista para chamar de seu e um otorrino para chamar de seu e que se comuniquem, Esse esse vai ser o paciente mais bem assistido. É, a gente tem um somatório, falo isso muito. Tem muitos pacientes que chegam no consultório e eu explico assim, é o jeito que eu conto para meus pacientes. A respiração, a entrada do nariz, até chegar lá no pulmão, é uma estrada. Eu posso ter dois problemas nessa estrada. Eu posso ter uma estrada completamente esburacada e eu posso ter uma estrada com uma barreira caída, meia pista. E aí, se eu tiver uma estrada esburacada e uma barreira caída, corrigir um dos problemas não é suficiente para chegar no outro lugar. Então, eu preciso corrigir a estrada esburacada, que seria a disfunção da alergia, e a barreira caída, que às vezes é o septo, é a adenoide, né? A necessidade de a gente fazer aí turbinectomia, algum procedimento cirúrgico, que vai abrir esse caminho. Então, para a estrada ser linda, não é só o asfalto e não é só a barreira. A gente precisa trabalhar junto os dois componentes. Então, por isso que eu sempre mando o meu pacientezinho aqui para a gente trabalhar junto com o otorrino. Muito bom. Vamos encerrando então essa live. Teremos outras, vamos falar de outros tipos de alergias também depois. Vamos falar. Muito A gente pode falar obrigada. depois da sinusite crônica com polipose nasal, são coisas Boa, bem, né? boa. Muito bom. Muito Obrigada, obrigada, querida. Elisângela, pelo teu tempo. Foi um prazer discutir contigo. Igualmente. Um beijão. Beijão. Tchau.